Olá, boa tarde. O juiz Maurício Breda, titular da 7ª Vara Criminal do Fórum de Maceió, foi até o sistema prisional para ouvir presos e verificar se a situação de cada um está de acordo com a lei. 43 foram ouvidos durante a oitiva. Os presos provisórios que possuem processos em andamento na 7ª Vara Criminal da capital tiveram a oportunidade de serem ouvidos pelo juiz Maurício Breda e por representantes da Defensoria e do Ministério Público de Alagoas para que suas prisões fossem reavaliadas. O magistrado explica quais critérios são levados em consideração para que seja concedida a medida cautelar. Exatamente verificando qual o tipo penal que eles estão sendo acusados, se eles fazem parte ou não de alguma quadrilha, se eles têm uma ficha criminal recheada ou se essa é a primeira vez que eles ingressam no sistema prisional. São esses critérios, via de regra, para exatamente o juiz valorar para saber se eles merecem ou não essa oportunidade prevista em lei. O defensor público Marcelo Arantes ressalta a importância da adoção de medidas cautelares para réus que ainda não foram julgados. Essa parceria é super importante na reavaliação dos casos das pessoas que estão presas provisoriamente, ou seja, aquelas pessoas que estão respondendo aos processos criminais ainda sem que haja uma sentença condenatória. Isso é necessário porque muitas vezes a pessoa cometeu algum crime ou está sendo acusada de cometer algum crime e, na verdade, ela não precisa estar inflando o sistema prisional. Ela pode estar sendo monitorada pelo judiciário, como monitoramento eletrônico, algumas outras medidas sem ser a prisão. O trabalho foi realizado em uma sala dentro do próprio sistema prisional e atende às determinações do Conselho Nacional de Justiça. Nesta oitiva foram ouvidos 43 detentos. 2 deles tiveram a oportunidade de cumprir medida cautelar. Eles ficarão em casa e serão monitorados através de tornozeleiras eletrônicas, até que sejam julgados e sentenciados. A promotora Marília Cerqueira explica que, mesmo cumprindo a medida cautelar, os réus continuam respondendo normalmente ao processo. Em cada uma das fases eles têm que comparecer, né? Qualquer situação que fuja aquela determinação, eles sabem que podem retomar o que anteriormente tinha ocorrido com eles, ou seja, eles pode ser determinada a prisão, não é? Enfim, eles têm que continuar de acordo com o que for determinado pelo juízo. Eles não vão fugir da determinação judicial. Evidentemente, se assim ocorrer, eles sabem que não vão ter, vamos dizer assim, esse benefício de estar sob a égide de uma outra medida. Não é? E os processos continuam normalmente, eles estão sendo acompanhados, as notícias vêm aos autos para que todos se posicionem de acordo com tais notícias, até chegarmos a uma decisão final. Um convênio assinado no Tribunal de Justiça vai permitir que jovens em conflitos com a lei possam cumprir medidas socioeducativas na 15ª Vara Civil da capital. Confira. Representantes do Poder Judiciário de Alagoas e da Prefeitura de Maceió assinaram mais um convênio de cooperação técnica, agora envolvendo a 15ª Vara Civil, a 1ª Vara da Infância e Juventude e a Secretaria de Assistência Social do município. O ato pioneiro no país vai viabilizar a inclusão de menores que cumprem medidas socioeducativas em regime aberto em atividades técnicas da 15ª Vara da Fazenda Pública Municipal. Esses menores que normalmente eles são recolhidos às unidades e ficam sem ter uma atividade, eles passarão a trabalhar em um ambiente decente, propício e vão adquirir inclusive conhecimentos. Lá na 15ª Vara, eles vão manusear os processos, os mandados, vão trabalhar na forma burocrática, orientados por aqueles que fazem a 15ª Vara Civil da capital e também pelos técnicos da Secretaria de Assistência Social do município de Maceió. Obviamente, esses jovens vão auxiliar o doutor Maurílio a tocar da melhor maneira possível a 15ª Vara, mas acho que o mais importante disso tudo é a chance que esses jovens vão ter de conviver com o magistrado, com serventuários, com advogados, com promotores, enfim, com pessoas que podem, inclusive, lhes inspirar a ter um futuro melhor, a buscar um futuro com base no estudo, no trabalho e, obviamente, a nossa torcida para que esses jovens possam ter um futuro muito melhor. Os menores serão selecionados pelo juiz Ney Alcântara, da Vara da Infância e Juventude, e serão capacitados pelo juiz Maurílio Ferraz, da 15ª Vara.
Atualmente, essa é a unidade que possui o maior número de processos do Judiciário de Alagoas, com mais de 100 mil processos em andamento. Os menores serão encaminhados pela primeira vara, dentro dos critérios estabelecidos pela condição de crime, qualidade dele e personalidade adaptada, isso tudo através do estudo de psicólogos, pedagogos, assistente social. A gente vai ter que analisar o processo diante das equipes técnicas para que a gente perceba que essa medida vai trazer frutos, tanto para o menor, que é nosso principal objetivo, como para o próprio Poder Judiciário. Nós vamos cobrar pontos, nós teremos tarefas, nós temos um universo de 103 mil processos. Então, atividades de juntar um AR, atividade de tirar uma fotocópia, atividade de digitalizar um processo, de consultar um processo, isso é feito hoje por um analista, que é um profissional qualificado, mas também o custo é maior. Essa atividade eles farão na vara como forma de aprendizado, de um monitoramento da atividade dele no cartório. De acordo com a secretária Celiane Rocha, essa parceria com o Judiciário pode ajudar para que novos convênios sejam firmados. Esse convênio ele amplia nosso discurso, né? Quando a gente pede que algumas empresas, que alguns outros órgãos abram as portas para esses menores, a gente enfrenta aí muito preconceito, né? Porque, afinal de contas, são menores que estão em desacordo com a lei. Então, a gente enfrenta esse preconceito, mas a gente precisa acreditar que eles vão ser ressocializados, que eles vão se tornar pessoas melhores, que eles vão sair daquele mundo de criminalidade. Uma audiência de conciliação entre representantes do governo e de sindicatos dos servidores públicos estaduais foi conduzida pelo presidente do Tribunal de Justiça. Esse foi o primeiro passo para que se chegue a um acordo sobre os índices de reajuste para as categorias. De um lado, os servidores lutam por um maior reajuste salarial. Do outro, representantes do governo alegam que não poderão arcar com um índice maior do que o anunciado. Essa importante conversa foi mediada pelo desembargador-presidente Washington Luiz Damasceno Freitas, na sede do Tribunal de Justiça de Alagoas. O processo de negociação teve início em maio. Desde então, os servidores pedem o reajuste com base no IPCA, de 6,41%. Mas o governo propôs 7% para os servidores da educação e 5% para os demais servidores. As duas partes ressaltam a importância da presença do judiciário na busca da solução desse conflito. É importante a gente ter o Poder Judiciário fazendo essa ponte até para facilitar e ajudar no diálogo. Tem vezes que as coisas emperram e aí que a gente não consegue dar mais um passo, mas com o papel do Judiciário na frente, servindo como mediador, é importante para que a gente possa avançar e que a gente possa conseguir dar passos largos aqui no Estado, e também os servidores precisam ser valorizados. Então essa casa com certeza vai nos ajudar a dar esse novo passo aqui para as conquistas dos servidores públicos estaduais. Esse momento é muito importante até para que o governo, os técnicos do governo, coloquem para o judiciário e para os servidores as dificuldades que nós estamos vivendo e a crise econômica que está instalada no país e que reflete diretamente no estado de Alagoas. É um momento muito importante porque é uma oportunidade que o governo tem de colocar para o judiciário, diante dos servidores, todas as nossas dificuldades e apelar para que isso seja compreendido e que a gente chegue ao entendimento dentro da proposta colocada pelo governo do estado. Por enquanto, esse conflito ainda não chegou ao fim. O presidente Washington Luiz Damasceno Freitas, junto com o desembargador Tutimés Airan de Albuquerque, irão dar prosseguimento à mediação para que, muito em breve, um acordo possa ser firmado entre as partes. Nós temos muita cautela na condução desse processo, mas as partes envolvidas, cada um apresentou sua versão e, naturalmente, que uma decisão maior passa pelo governador Renan Filho. De forma que nós ouvimos as partes envolvidas, cada um defendendo a sua tese, e ficou combinado que nós vamos procurar o governador para ver se chegamos a um denominador comum. E a nossa expectativa, a nossa esperança é que possamos chegar a um entendimento. Mais de 100 policiais, professores e conselheiros tutelares poderão se capacitar para solucionar conflitos através da mediação. Um convênio para ensinar técnicas a essas pessoas foi assinado pelo Tribunal de Justiça. Veja na matéria.
O Poder Judiciário, o Governo do Estado, a Prefeitura de Maceió, juntamente com o Ministério da Justiça e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas, assinaram o termo de cooperação técnica para realizar o treinamento de policiais militares que atuam nas bases comunitárias da capital. O trabalho objetiva diminuir os índices de violência e, consequentemente, a entrada de processos no judiciário. Esse termo de cooperação é muito importante, porque o Poder Judiciário vai qualificar os membros da Polícia Militar e os membros das comunidades, das bases comunitárias aqui da capital, na questão da mediação. E, com isso, os conflitos que atingem aquela própria comunidade poderão ser resolvidos através dessas pessoas treinadas, qualificadas, mas com acompanhamento do Poder Judiciário. O que é mais moderno hoje é não resolver querelas judiciais, disputas judiciais no Poder Judiciário, resolvê-las antes dela acessar o Poder Judiciário, porque muitas vezes dessas disputas surgem crimes, aparece a violência, o desentendimento entre vizinhos, às vezes, entre marido e mulher, entre moradores do mesmo bairro. E com a presença do policiamento comunitário interferindo, ajudando, facilitando uma negociação, isso melhora bastante. Na oportunidade, os presentes puderam conhecer melhor o trabalho desenvolvido pela polícia nas 6 bases comunitárias instaladas nos bairros da periferia de Maceió. O Major Francelino conta sobre algumas demandas que chegam às bases. Demanda de conflitos entre um cidadão que colocava um carro estacionado em cima de uma calçada no Selma Bandeira. E não tinha garagem, mas tinha aquela mediação de conflito, porque quando ele colocava o carro, ele, de uma certa forma, atrapalhava o vizinho. E aí, o que é que acontece? Leva isso para a base comunitária, através do sargento Elisiário, ele fez essa parte de conflito e empírica, mas aí justamente dá soluções porque evita um mal maior, né? Até um homicídio, até uma tentativa de homicídio, então bastante salutar. O treinamento desses profissionais para atuar como mediadores de conflitos será realizado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, através da Escola da Magistratura. O juiz Maurílio Ferraz, que coordena a Câmara de Monitoramento do programa Brasil Mais Seguro, explica como vai acontecer o treinamento. O tribunal vai contratar um profissional juntamente com o AB e vão capacitar cerca de 120 mediadores específicos na área de segurança para mediar esses conflitos. Por que isso é importante? Nós temos informações estatísticas que onde a mediação foi executada pela Polícia Militar, sobretudo na base do Jacintinho, cerca de 70% da violência foi contida. Isso quer dizer que é a maior prova de que mediar, prevenir é muito melhor do que remediar. E o Em Dia com a Justiça de hoje termina aqui. Você pode acompanhar essas e outras notícias do mundo jurídico em nosso portal, no canal TV Tribunal do YouTube ou através do Facebook. Até o próximo programa.